Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E vamos nessa oportunidade falar sobre balanço patrimonial, que é uma das principais demonstrações contábeis de uma empresa. Ele se configura, como costumo dizer, num retrato da empresa. Ele espelha a real condição da empresa naquele exato momento em que ele foi gerado, ou seja, do período ou data que está ali referenciado. Nós vamos apresentar na sequência a estrutura do balanço patrimonial e também uma forma de poder utilizar os seus dados dentro de uma análise gerencial. Sou José Marta Gapeta, do canal Monetários. Já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos apresentar aqui para vocês um modelo de balanço patrimonial bem resumido, ou seja, com uma quantidade de contas bastante reduzidas, uma vez que a nossa proposta é focar mais na estrutura do balanço patrimonial e não necessariamente em todas as suas divisões em particular. Geralmente, no cabeçalho do balanço vai estar o nome e dados da empresa e o período ao qual ele está referenciado. E como já foi colocado, o objetivo do balanço patrimonial é demonstrar o estado geral em que a empresa se encontra no exato momento em que ele foi gerado. No nosso caso aqui, em dezembro de 2023. Então estão registrados aqui para cada conta da empresa os saldos contábeis atualizados nessa data. Lembrando que o volume de informações, ou seja, de contas aqui apresentado no balanço, vai depender de cada empresa de como ela quer apresentar os seus dados. Como já foi dito, eu tenho aqui um balanço com as contas bem resumidas, pois nosso objetivo é focar na estrutura do mesmo. O que queremos salientar é que, independente do volume de contas apresentadas ou do tamanho da empresa, todo o balanço patrimonial vai ter essa estrutura. Serão em duas colunas. No lado esquerdo, nós teremos as contas de ativo e no lado direito, as contas relacionadas ao passivo. No lado esquerdo, ou seja, na coluna dos ativos, estarão presentes todas as contas referentes a bens e direitos da organização, enquanto do lado passivo constarão das contas que representam os deveres e obrigações da empresa, e também os valores do patrimônio líquido. Então, recapitulando, os ativos são os bens e direitos, o passivo são as obrigações e deveres e também o patrimônio líquido, que é representado pelo capital próprio e o valor acumulado dos resultados da empresa, que seria o saldo dos lucros e prejuízos acumulados. Tanto o ativo como o passivo podem ser divididos em subcontas principais. As mais comuns são ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. Podem existir aqui outras subdivisões, dependendo aí da complexidade e da necessidade de cada empresa. Mas as mais comuns são essas apresentadas. No ativo circulante, irão constar as contas de maior liquidez, ou seja, em que, via de regra, poderão girar aí dentro de 12 meses. No ativo não circulante, irão constar os recebimentos e créditos de longo prazo, ou seja, valores recebíveis superiores a 12 meses. E também o saldo dos valores relacionados aos bens patrimoniais da empresa, que podem ser imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, entre outros. Aqui no passivo também podemos dividir em passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante tem o mesmo critério aqui de liquidez do ativo circulante, ou seja, são os pagamentos e dívidas que a empresa tem que saldar dentro do mesmo ano. Já no passivo não circulante, seriam os pagamentos e débitos de longo prazo, ou seja, superior a um ano. E também os empréstimos e financiamentos adquiridos aí a longo prazo. E o patrimônio líquido, que pode estar dividido basicamente pelo capital próprio, ou seja, os valores que foram aí incorporados pelos sócios para a constituição da empresa e outros valores necessários para a sua estruturação, e também o saldo do lucro e prejuízo acumulado pela empresa até o momento. Então eu teria aqui em cima os lançamentos contábeis feitos pela empresa durante todo o seu período. Eu teria aqui o saldo de cada conta. Então aqui em caixa e bancos eu teria 33 mil, clientes 88, estoque 85, daí um saldo aqui no ativo circulante de 206 mil. Da mesma forma, do outro lado eu tenho aqui fornecedores, salários a pagar, impostos, entre outros. Tendo como saldo aqui do meu passivo circulante 219 mil. Então essa seria a forma aqui de representar os valores. Partindo do pressuposto que todos os valores contábeis aqui estão devidamente lançados corretamente, é primordial para todo balanço patrimonial que a coluna dos ativos feche com a coluna do passivo. No caso aqui eu tenho o meu total de ativo, 973 mil, é o mesmo valor que eu tenho aqui na minha coluna de passivos, 973 mil. Essas colunas de percentuais não são obrigatórias na apresentação do balanço patrimonial. No nosso exemplo aqui, colocamos essa coluna, uma vez que também podemos fazer aqui uma análise gerencial do nosso balanço. Eu tenho aqui que 21,2% do patrimônio da empresa está no curto prazo e que 78,8% se caracterizam dos bens da empresa e também por valores recebíveis a longo prazo. Eu tenho aqui a fórmula que descreve os saldos do balanço patrimonial, que seria ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Eu tenho então, por analogia, que o meu patrimônio líquido é o valor total do ativo diminuído entre os valores do passivo circulante e não circulante. Então essa é a estrutura básica do balanço patrimonial. Lembrando que, conforme as normas do Conselho Federal de Contabilidade, todas as empresas, com exceção do microempreendedor individual, são obrigatórias aí a emitir um balanço patrimonial pelo menos uma vez a cada exercício contábil. Então é imprescindível que todas as empresas possam manter aí a sua escrituração contábil adequada, possam emitir
tanto esse documento como também a DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, que é outro documento exigido aí pelas normas contábeis. E como já foi colocado, essa seria uma estrutura básica aí de um balanço patrimonial. Lembrando que vai poder variar dependendo da complexidade da empresa e também do objetivo da divulgação do próprio balanço. Empresa de capital aberto, ela deve emitir um balanço patrimonial geralmente a cada 3 meses. Também não existe nenhum impedimento para que qualquer empresa emita seu balanço patrimonial a cada 2 meses, a cada trimestre, a cada 6 meses, ou até mensalmente. Então, isso vai depender de cada caso, de cada empresa, aí, conforme ela quer fazer a sua divulgação. Todas as empresas que têm uma estruturação contábil minimamente adequada, ela vai conseguir emitir aí esse balanço sem nenhum problema. Existe também, conforme o nível de exigência de controles e também de divulgação de resultados, as empresas podem emitir balancetes mensais ou até diários das suas operações. Estou trazendo aqui um modelo de um balanço gerencial, que pode também ser chamado de um balancete resumido. Uma vez que um balancete completo, ele pode fazer uma abertura das contas aqui de forma bem mais abrangente. Por exemplo, a empresa pode trabalhar com 3 agências bancárias. Então, aqui na conta bancos, eu teria aqui os saldos dos 3 bancos discriminados. Então, a abertura das contas aqui vai depender aí de cada situação. Como nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação rápida, eu fiz aqui o que eu chamo de balanço gerencial, que seria um balancete resumido. E aqui, ao contrário do balanço patrimonial, eu tenho as contas colocadas em uma única coluna, tanto do ativo como do passivo. Lembrando que, nesse caso, tanto aqui os valores do passivo como os valores do ativo vão fechar com o mesmo saldo. E aqui no nosso exemplo, eu estou fazendo uma conferência dos saldos durante 2 anos, dezembro de 2022 com dezembro de 2023, ou seja, eu tenho aqui o resultado de todo o ano de 2022, de janeiro a dezembro, e aqui todo o resultado de 2023, de janeiro a dezembro. E comparativo do saldo de todas essas contas. E também, por um motivo estratégico, eu tenho aqui as contas de ativo e de passivo, que subdividem em subgrupos de liquidez, diferente aqui do meu patrimônio, que eu só tenho aqui o circulante e o não circulante, que está relacionado a valores de giro de até 1 ano, com valores de imobilizado ou de giro superior a 1 ano. Aqui eu já tenho a minha subdivisão por liquidez, uma vez que eu posso fazer aqui então uma análise mais aprofundada de todas as minhas contas. Então eu tenho aqui no meu ativo em ordem de liquidez, caixas e bancos, então são os saldos financeiros, que eu tenho aqui uma exigibilidade mais rápida, teria aqui em mãos esse valor no momento que eu precisar. Eu tenho aqui também por liquidez as contas a receber, 30 a 60 dias, que seriam aquelas contas recebíveis a curto prazo, depois as contas de médio prazo, depois de 60 até 90 dias. Então aqui praticamente seriam os recebíveis até 90 dias, seriam as contas de curto e médio prazo. Depois eu tenho aqui as minhas contas de estoque, que são as mercadorias para revenda e também as matérias-primas para produção. Depois eu tenho os créditos de longo prazo, seriam recebimentos até de 90 dias até 1 ano. Então aqui a classificação não é igual ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial eu caracterizo créditos a longo prazo a partir de 1 ano somente. Aqui eu tenho os valores recebidos acima de 90 até 1 ano. Então eu coloco aqui como longo prazo, porque eu não tenho esse valor aqui nos primeiros 3 meses. Como nesse caso aqui dessa empresa. Eu estou fazendo uma análise gerencial e eu acredito ser impactante que as contas acima de 90 dias sejam consideradas como longo prazo em função da necessidade de liquidez aí dessa empresa. Então aqui essa subdivisão cada empresa pode fazer a sua. Então essa divisão de liquidez vai depender aí de cada empresa, como ela vai querer avaliar o seu negócio e como ela desenvolve os seus processos. Então só para ratificar aqui o entendimento, valores recebíveis acima de 90 dias e até 1 ano, eu também aqui nesse caso eu considero de longo prazo. Não confundir com o balanço patrimonial, que segundo a norma de contabilidade é considerado longo prazo, tanto as contas do ativo quanto as contas do passivo é não circulante, aquelas superiores a 12 meses. Depois eu tenho aqui a parte imobilizada, eu tenho máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, imóveis, bens pessoais, ferramentais e também a depreciação acumulada. Lembrando que a depreciação acumulada é o valor aqui entra como redutor aqui do meu ativo imobilizado. Eu tenho então aqui o meu SOTAI e as diferenças aqui de um ano para o outro. Então eu tive em 2023, em relação a 2022, um aumento patrimonial de R$ 70.300, ou seja, um aumento de 8%. Depois eu tenho na sequência minhas contas de passivo. Aqui nos meus fornecedores, a nível gerencial, eu considero de curto prazo os pagamentos a serem feitos até 60 dias, de médio prazo, os pagamentos a serem feitos a partir de 60 dias e até 1 ano, e de longo prazo, os compromissos que eu tenho aí com fornecedores a partir de 1 ano, ou seja, superior a 12 meses. Tenho aqui os impostos a recolher, também são para o mês seguinte, então também é a curto prazo. Aqui nos empréstimos eu tenho os valores a pagar a curto prazo e também os investimentos de longo prazo, ou seja, superior a 12 meses. Seriam os salários a pagar para os funcionários, que seria de 80 mil, e também o valor destinado de prolabore aos sócios e acionistas. E outras obrigações aqui relacionadas a curto prazo e também a longo prazo. Como já colocado, tanto o ativo como o passivo de longo e médio prazo vai ser estruturado aqui por liquidez, conforme a empresa avalia aí a necessidade de pagamentos e recebimentos. Depois eu tenho aqui o patrimônio líquido, que seriam os valores financeiros aportados pelos sócios para a constituição e também manutenção da empresa, bens móveis que podem ter sido incorporados aí como capital social
e também bens imóveis que podem ser feitos da mesma forma. E tenho também aqui o resultado final das operações da empresa. Eu tinha um saldo em 2022 de 104.700 e passei agora para um saldo de 113 mil reais, ou seja, tive de lucro aqui nesse período 8.300 reais. Então, dessa forma, é possível fazer uma análise gerencial aqui de todas as contas dentro do processo. Se nós analisarmos esse balanço patrimonial, podemos ver que o ativo circulante, ou seja, os recebíveis a curto prazo, estão menores do que o meu passivo circulante, ou seja, as minhas obrigações a curto prazo. Então, eu estou, de certa forma, numa condição desfavorável. Eu não teria recursos aqui necessários para pagar todos os meus fornecedores a curto prazo. Se eu vier aqui no meu balanço gerencial, eu vou perceber que em 2022 eu tinha uma condição ainda pior. Eu tinha aqui, no curto prazo, valores inferiores ao que eu tenho agora em 2023. Dentro do balanço gerencial ou do balancete de verificação, se houver ainda a possibilidade de fazer o levantamento das movimentações de entrada e saída no período, você consegue então ter uma estratificação melhor aí todo o processo. Então, por exemplo, aqui eu tive aqui de entrada de caixa 50 mil e uma saída de 47. Então deu um saldo aqui de 3 mil. Eu somo esses 3 mil ao meu saldo anterior, eu tenho agora no meu caixa 5 mil reais. A mesma condição acontece aqui. Foi possível pegar parte dos recursos da empresa e fazer uma aplicação aqui de 20 mil reais. Não tinha aplicação nenhuma em 2022 e tem agora aqui um valor de 20 mil reais. Então, foi uma condição melhorada aqui dentro do processo. Já aqui nos meus fornecedores, embora eu tenha tido um aumento aqui das minhas obrigações no valor de 15 mil reais, eu consegui transferir 20 mil reais desse valor para o longo prazo. Foi uma estratégia da empresa, melhorando o meu fluxo de caixa no ano corrente. Então, são condições que somente levantando os valores e os números que a empresa poderá então fazer um controle melhor aí de todos os processos. É importante que as empresas vejam nas suas demonstrações contábeis, tanto no balanço patrimonial como no DRE, não somente um documento aí que tem que ser emitido obrigatoriamente, uma vez que as normas contábeis exigem, mas também utilizar esses relatórios como uma forma de analisar e melhorar o desempenho da sua organização. Vou deixar aqui no final dessa apresentação também um vídeo onde demonstramos a análise de uma DRE. E também deixarei outro vídeo com um modelo de fluxo de caixa, que é outra ferramenta muito útil aí para que a empresa possa acompanhar o desempenho das suas operações e poder, então, desenvolver melhor aí as suas atividades. Pois bem, feita essa breve apresentação de um balanço patrimonial e também uma forma de fazer uma análise gerencial desses números, é importante ressaltar a necessidade de fazer essas avaliações gerenciais para melhorar o desempenho da organização e verificar como ela está aí desenvolvendo seus processos ao longo do tempo. Existe na área contábil outros tipos de análises que podem ser feitas em cima do balanço patrimonial ou das demonstrações contábeis, que são determinações de índices de liquidez, índice de rentabilidade, que pode ser assunto aí para outra apresentação. Então, se você gostou da nossa apresentação, não esqueça de deixar aí seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, que você estará assim incentivando o nosso trabalho e também proporcionando para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Encerrando então essa apresentação, agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.